ele era uma pessoa que arranjava encrenca. Mas era um homem de Deus, usado por Deus, e a palavra que ele falava profeticamente se cumpria. Então, afora o que está escrito no livro de Jonas, que mostra a história dele, tem outras partes da Bíblia que mostram o ministério dele. Ele agindo e ele sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor nosso Deus. A história de Jonas tem algumas coisas que são importantes para a nossa vida. É um livro pequeno, que a gente lê em 15 minutos, e tem uma história assim, emocionante. Acho que a maioria conhece. Sabe que Deus chamou ele para ir pregar numa cidade de Nínive. E essa cidade, Jonas simplesmente odiava, porque essa cidade era uma cidade que tinha guerra com Israel e que era um perigo para o povo de Deus. No entanto, Deus chama Jonas e fala: você vai nessa cidade e prega a minha palavra lá e fala para eles que se eles não se converterem, a cidade vai ser destruída. E Jonas, sendo humano e não gostando do povo daquela cidade, falou: não, vou para lá não. Se Nínive, cidade, ficava para lá, o Jonas foi para o outro lado, para bem longe. Entrou num navio, foi lá no porão do navio. E a gente conhece a história, que veio uma grande tempestade, o navio estava afundando, já tinham jogado tudo fora, e a coisa estava crítica ali, até que descobriram, cada um orando para o seu Deus, e na forma deles lá, descobriram que tinha alguma coisa errada dentro do navio, e vai daqui, vai dali, descobriram que a causa daquela tempestade era o Jonas. Conversaram com ele, ele falou quem era: eu sou um profeta do Deus de Israel. Aí todo mundo ficou mesmo com medo, porque sabia que com esse Deus não se brinca. E aí, o que vai fazer? O próprio Jonas falou: olha, a única maneira de parar essa tempestade é vocês me jogarem por dentro do mar. Ele mesmo pediu. Parece que Jonas tinha como é que eu vou falar? Um desejo de morrer muito grande. A gente vê várias vezes no livro ele pedindo para morrer. E aí ele pede: joga eu no mar. E eles não queriam fazer isso. Eles tentaram remar, tudo, mas não adiantava. E aí, com peso no coração, com tristeza no coração, eles pegaram Jonas e jogaram para dentro do mar. Só que, antes de cair na água, apareceu um peixe muito grande, com uma bocona aberta lá, e engoliu o Jonas. E nem mordeu, nem mastigou. Engoliu inteiro. O peixe era grande, engoliu inteiro. Aí o Jonas foi cair na barriga do peixe. E vocês sabem que quando a gente come, começa um processo chamado digestão. A digestão, ela é feita através do nosso estômago, que vai apertando ali e tudo. E algum de vocês já sentiu, alguma vez na vida, indigestão? Alguma coisa que você comeu que não fez bem e que fica... Não é isso? O Jonas era tão rabugento, tão enjoado, que deu indigestão no peixe. O peixe não conseguia digerir, ficou inteiro ali durante 3 dias, imagina, cheio de coisa na barriga do peixe. O Jonas passou mal ali também, gente. Dentro da barriga do peixe, cheio de outras coisas que o peixe comia, mas ali a coisa ficou ruim e o Jonas, ali dentro do peixe, ele orou. Ali ele acordou para a vida. Ali ele percebeu que ele estava fazendo uma coisa muito séria, que era um ato de desobedecer aquilo que Deus mandou fazer. Eu quero dizer, gente, nós como crentes em Cristo Jesus, precisamos tomar cuidado com as ordens que Deus dá para nós, para a gente não ir para o caminho errado. Vamos fazer o que Deus manda, porque Deus, tudo que Ele manda a gente fazer, Ele está por trás, Ele tem bênção, Ele tem alguma coisa boa para fazer através daquilo que Ele fala para nós. O que nós precisamos é crer nisto, e crer que Deus é justo, bondoso, e que Ele não deseja o nosso mal. Mas ali Ele tinha que agir. E ali o Jonas orou, pediu perdão, se arrependeu,
E então a indigestão ficou muito séria para o peixe, ele foi lá na praia e, como diz o mineiro, gomitou. Você é mineiro? O mineiro fala, o peixe engoliu Jonas e gomitou, gomitou. Vomitou lá na praia, apareceu aquele corpo tudo fedido ali, coisa e tal. Deus chama o Jonas e fala, vai para Nínive e prega a minha palavra. Se a cidade não se arrepender, ela vai ser destruída. E aí Jonas foi. A cidade era grande. Demorava 3 dias. Percorreu a cidade falando, anunciando profeticamente que a cidade seria destruída. Mas ali aconteceu a maior conversão que já houve, porque a cidade inteira se converteu a partir do próprio rei. O rei sentiu o perigo, deu crédito para a palavra e se arrependeu. E ele decretou um jejum para todas as pessoas e decretou um jejum para todos os animais. Nem cavalo comia, nem vaca comia, nem cachorro. Todo mundo passou fome porque o rei falou, aqui no meu reinado ninguém vai comer por 3 dias. E quando Deus viu esse arrependimento sincero, Deus fez aquilo que Jonas tinha mais medo de acontecer. Porque Jonas não queria ir porque ele falava assim, eu conheço esse Deus. Esse Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que quando a gente prega uma mensagem dura, pesada, Deus vai te castigar. Se a pessoa fala, não, meu Deus, tem misericórdia de mim, ele não castiga. Esse Deus perdoa, esse Deus abençoa, esse Deus é diferente dos outros deuses. Não é um Deus de ódio, não é um Deus de raiva, é um Deus de amor. E Jonas não queria que isso acontecesse. Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo, porque ele queria acabar com aquela raça, porque aquele povo era um perigo para Israel. Mas aconteceu exatamente isso, houve conversão. Aí Jonas ficou tão irado, ele ficou transtornado, que ele fez uma oração que era a seguinte, Senhor, me mata. Eu prefiro morrer do que viver. Aí Deus foi conversar com ele. Mas tem razão para você ficar tão irado assim? E aí ele foi para um lugar lá, fez uma cabaninha, e a Bíblia diz que de lá ele devia ser num lugar alto, ele ficou olhando para ver o que ia acontecer com a cidade. Na cabeça de Jonas, ele tinha o seguinte pensamento, quem sabe ainda Deus vai destruir esse povo? Quero ver. Não acontecia nada, e ele foi ficando cada vez mais irado, mais nervoso, contra Deus que fez aquilo. Aí, depois de contar essa introdução, eu quero ler com vocês agora no capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Fala assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se pelo perdão que Deus tinha dado para o povo, né? E ele orou ao Senhor. A oração dele foi a seguinte, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Essa foi uma oração sincera. Uma coisa que Jonas tinha é que ele não era hipócrita. Ele falava, ele se expressava aquilo que estava dentro dele. Então ele fez uma oração sincera. Aquilo desagradou tanto ele que ele preferia morrer do que ficar vivo. E ele pediu isso para Deus. Mas a resposta de Deus para ele foi a seguinte: você tem alguma razão para essa fúria?
Mas Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Olha esse quadro, gente, antes de eu continuar. Jonas foi para aquele canto lá no alto, ficou vendo o que acontecia com a cidade, mas veio um calor muito forte ali naquela região. O calor durante o dia chega a passar de 100 graus. É um deserto, né? Um lugar que o calor, a temperatura fica muito alta. E o Jonas ficou exposto ali. Então, o que Deus fez foi para protegê-lo. Deus fez crescer uma planta, que em muitas traduções bíblicas chama de aboboreira. Uma aboboreira silvestre, que fica um pouco mais alta. E aquela aboboreira deu proteção para Jonas. Então, aquela sombra trouxe proteção para ele, e a Bíblia diz que ele ficou muito contente. Ele se alegrou quando aquela planta nasceu, Deus fez crescer rapidamente, foi um milagre ali, e protegeu ele daquele sol inclemente. Mas Deus tinha coisas que ele queria mostrar, ensinar, e Deus permitiu que um verme chegasse lá, uma lagarta, e de madrugada aquela lagarta começou a comer a raiz da planta, e a planta que nasceu num dia secou no outro. E quando secou, Jonas ficou super. Ele não se conformava, porque, como eu falei no começo aqui, ele era um cara rabugento. Ele era um homem, assim, difícil de lidar com ele. E ele ficou tão irado que quando veio aquele sol, que ele estava quase desmaiando, ele reclamou e falou: é melhor morrer mesmo do que viver. E aí Deus veio conversar com ele. E Deus perguntou para ele: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Olha Deus mantendo um diálogo com ele. Você tem algum motivo, Jonas, que você está tão furioso por causa dessa planta? Olha a resposta dele: sim, eu tenho razão. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Ele encarou Deus, hein? Ele enfrentou ali. Deus falou: se fosse um de nós, o que a gente ia fazer? Senhor, perdoa, desculpa. Não, ele falou: tenho razão, sim, e estou furioso a ponto de querer morrer. Encarou Deus ali, cara a cara mesmo, falando desta forma. Não é brincadeira, não, gente. Agora, eu quero refletir com vocês a respeito disso, nós que somos cristãos, que vivemos embaixo da graça de Deus, do amor de Deus. Isso aqui traz uma lição muito séria para nós. É a questão dos nossos valores. É a questão daquilo que realmente a gente dá valor e aquilo que a gente acha que é da maior importância para nós. Então vamos refletir aqui, igreja, aplicar para a nossa vida aqui. Tem coisas na vida que a gente acha que é muito importante, mas diante das realidades, dos fatos que são realmente importantes, muita coisa perde o seu valor. Eu me lembro que em 2011, quando houve o ataque terrorista lá em Nova York, aquilo mexeu tanto com este país, que naquela semana tinha muitos eventos esportivos que envolvem muito dinheiro aqui. Estes jogos de futebol americano, de beisebol, tudo isso aí é uma fortuna que está rolando por aí. E mas muito raramente, eles
cancelam estes eventos. É neve, é chuva, é vento, é furacão, eles não cancelam, porque isso aí é algo muito sério, é um business muito sério. Mas naquele 11 de setembro, a ordem foi, fecha tudo. E aí a imprensa, quando foi analisar isso, falava, um jogo de futebol não é tão importante. 3.000 pessoas perderam a vida ali. 3.000 pessoas. As finanças deste país estão em jogo. Todos os aeroportos foram fechados, não tinha voo. Tudo, gente, foi uma coisa que mudou o rumo do mundo. Aí se passou a se ver o que é importante. E eu quero dizer para vocês que nós, muitas vezes, ficamos, às vezes, assim, em intriga, em brigas, em discussões, por algumas coisas que são como essa boboreira. Não é tão importante. Os valores, gente, têm que ser bem definidos, porque o que é mais importante para nós? Ficar brigando com o irmão em Cristo, com uma irmã, por causa de doutrina, por causa de vestido, por causa de uma palavra mal pronunciada? Não, é mais importante o nosso amor em Cristo, é mais importante a nossa comunhão com Cristo, é mais importante Jesus Cristo, é Ele que é tudo para nós. Existe um hino, que aliás eu até devia ter escolhido para tocar hoje aqui, que fala a respeito disto. O compositor deste hino, ele tinha muito talento musical e foi convidado para tocar em boates, em shows, para ganhar muito dinheiro. Mas a mãe dele era muito crente, orava muito, e quando soube desse convite, ela sentou com o filho e falou, você pensa bem o que você vai fazer, mas ele estava decidido a deixar a fé, deixar as coisas de Deus para ir ganhar dinheiro no mundo. Mas aí Deus falou com ele, e ele fez essa composição, e depois nunca mais foi tocar fora. E essa composição falava que o mais importante é Cristo, porque quando comparado com Cristo, o brilho deste mundo perde o seu valor. Então eu quero alertar a igreja, deixar para vocês essa breve mensagem. Considere bem o que é na sua vida que às vezes deixa você irado, o que é na sua vida, o que é na nossa vida que deixa a gente perplexo, que deixa a gente querendo morrer, que deixa a gente querendo, vou sair dessa igreja, e que deixa a gente pensar, eu não quero mais saber de igreja, eu quero voltar para o mundo, eu quero beber cerveja, eu quero jogar, eu quero me prostituir, não quero mais saber de nada de Deus, o povo de Deus tudo é falso, tudo. Gente, isso aí são valores errados, são coisas que não trazem vida, são coisas que têm um valor mínimo, de curta duração. Quero dizer para vocês, o que é precioso é Cristo em nós, é Jesus Cristo na nossa vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá graça. Acho que o pastor Branco falou aqui hoje, na hora de recolher a oferta, a gente trabalha uma semana e vem aqui entregar o dízimo, dar a nossa oferta voluntária. Mas você não teria dízimo para dar, para entregar, se não fosse Deus te abençoar, te dar saúde, te dar um emprego. Porque a gente não dá o que não tem. Você não consegue entregar dízimo se não tiver dízimo para entregar. Então, antes da gente dar, nós recebemos. Então, a gente tem que reconhecer que sem Deus, nós nada somos. Então, quando a nossa planta seca, Deus quer dar uma grande lição. Para Jonas era isso. Jonas, o que é mais importante? Essa cidade, com 120.000 pessoas, era a população de Nínive. Essa cidade com 120.000 vidas, que pela sua pregação, Jonas, eles se converteram a mim. E porque você foi lá e transmitiu a minha palavra, eles creram na tua palavra e creram na minha palavra e se converteram. É mais importante essas 120.000 ou essa boboreira? E agora? Deus pegou Jonas na palavra. A gente não sabe o final da história. O livro terminou aí, acho que Jonas ficou com vergonha de continuar escrevendo, porque a coisa ia ficar contra ele, né? Porque o que aconteceu foi que aí termina o livro. A gente pode ficar imaginando essa lição grande que Deus deu para ele. Até os animais da cidade valia mais do que a boboreira. Jonas estava pensando no conforto dele somente. E nós muitas vezes sofremos e ficamos assim,
ira no coração, com desgosto contra Deus. Sabe por quê? Por causa do nosso conforto. A coisa não aconteceu do jeito que a gente queria. A gente fez um plano e aconteceu outra coisa. Gente, veja o caso voltando aí do pastor Franco. Veja a importância de uma vida. O falecimento do pastor Franco mudou a vida ali, não só da Marisa e dos filhos, mas de muita gente. Quantas pessoas estavam dependendo dele? Tudo mudou. Aí são os valores reais que a gente deve considerar. São estas coisas que nós precisamos pensar. Muitas vezes na minha vida pessoal, muitas plantas da minha vida também secaram. Muita coisa que eu pensei, muita coisa que eu sonhei, nasceu e morreu. Mas eu nunca murmurei contra Deus, gente. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para cuidar de mim e da minha família, até aquele grande dia, quando a gente aguarda a coroa que Ele vai colocar sobre nós. E eu creio que isso também deve ser um exemplo para cada um que está me ouvindo nesta manhã. Confia em Deus. Ele é que guarda, Ele é quem protege, Ele é quem nos conduz vitoriosamente. Nós não somos um povo derrotado, nós não somos um povo fracassado. Não, o pessoal aí fora julga mal os crentes, não é? Porque, na verdade, tem muito crente, gente, que dá até vergonha deles, né? Fala um monte de bobagem aí fora, faz um monte de besteira na vida, e o que eles erram, o mundo aí fora põe tudo numa cesta só, todo mundo é culpado. Mas a grande verdade, nós conhecemos, sabemos que o povo de Deus é um povo que tem uma graça que o mundo não tem. Nós temos um Deus que luta por nós, que prometeu estar conosco em toda e qualquer situação. Eleva os meus olhos para os montes, Salmo 21, né? De onde me vem o socorro? Vem dos montes? Não. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nosso socorro, nossa ajuda vem de Deus. Nós temos Deus do nosso lado. Então, quando a tua boboreira morrer, não se desespere, não se revolte. Olhe para os montes, mas olhe acima dos montes, olhe para Deus, de onde vem o nosso socorro. E Ele nos protegerá, e Ele nos guardará, e Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você recebeu essa mensagem, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, porque Ele é bondoso, a sua justiça e misericórdia dura para todo sempre.